Mas o objetivo da live de hoje é a gente falar sobre os projetos sociais lucrativos e o que impede de você captar recursos para um projeto social. Mas antes da gente falar sobre a captação de recursos para projetos sociais, eu tenho que falar com vocês o que é um projeto social, porque é um assunto novo que eu sei que muita gente desconhece. Então, quando a gente ouve a palavra projeto, a gente pode pensar em várias profissões. Pode ser um projeto de arquitetura, pode ser um projeto de música, pode ser um projeto de reforma, um projeto de design de interiores. E quando a gente fala em projeto social, a gente está falando de realização de atividades que têm por objetivo o fim promover o impacto social, socioesportivo, socioambiental em um território de baixa renda ou, como a gente chama, território em alta vulnerabilidade social. Os projetos sociais, gente, no Brasil, são realizados de diversas maneiras. Por uma organização sem fins lucrativos, formalizada, por um movimento social que não precisa ser formalizado, pode ser realizado em parceria com uma fundação. A proposta que eu venho trazer para vocês é que vocês conheçam o que são os projetos sociais lucrativos, ou seja, os negócios de impacto social. Como assim, Raquel? Projeto social lucrativo? Gente, isso é a visão do futuro e por isso que eu tenho a missão de compartilhar esse conteúdo com vocês. O que acontece? Hoje no Brasil, a gente tem mais de 300 mil organizações sem fins lucrativos. E a dura realidade é que muitas dessas organizações, na verdade a maioria, não consegue captar recursos. Não consegue. Tem muitas que têm 20 anos de atuação, 30 anos e nunca conseguiram captar nem um centavo de patrocínio. Conseguiu captar recursos de doação de pessoa física para fazer uma festa de Natal. Conseguiu captar recursos de pessoa jurídica para fazer uma festa de Dia das Crianças. São doações pontuais ou sazonais ou esporádicas, como vocês preferirem entender. Mas essas organizações, elas não são sustentáveis. Elas dependem de doação para poder manter as suas atividades em andamento. Qual é a proposta que eu venho trazendo para vocês? De vocês abrirem o olhar para conhecer o conceito de negócios sociais, de negócios de impacto social, que funciona assim. Imagina que você teve uma ideia de desenvolver um projeto de impacto social no território onde você vive, no bairro onde você vive, ou no bairro da sua mãe, você passou por lá, viu criança na rua, viu pessoas que precisam sair daquele ócio, de fazer alguma atividade de empregabilidade, de repente você detectou algum problema de baixa escolaridade, quer propor um projeto de alfabetização, enfim, você detectou que existe um problema social ou socioambiental. Em determinado território, você quer propor uma solução criativa. Só que ao invés de você começar a realizar um projeto tradicional, você vai realizar um projeto lucrativo, onde o lucro do negócio sustenta o próprio projeto. Então, por exemplo, uma padaria social. Você vai criar um projeto de padaria junto com amigos, juntou um grupo de amigos, um é padeiro, o outro é auxiliar de padaria, a outra é confeiteira. E aí vocês conseguiram a cessão de espaço, pediram ajuda a alguma igreja, a igreja cedeu a cozinha para que vocês possam fazer as atividades uma vez por semana e fazer a capacitação em base de confeitaria ou em padaria daquele grupo de jovens. Todos os produtos feitos naquela oficina serve para você mensurar o aprendizado dos participantes. Mas ao longo do desenvolvimento das aulas, você vai perceber que a habilidade dos seus participantes vai aumentando, que as pessoas vão aprendendo, e daí você pode criar um grupo produtivo. Sim, você pode, por exemplo, formalizar aquele grupo, transformar todo mundo em MEI, microempreendedor individual, e formar um coletivo de padaria. E aí vocês podem começar a fornecer pães para o supermercado do bairro, daquela região. E aí o lucro da venda desses produtos é que vai financiar a capacitação de mais pessoas e por aí vai. Montinho, montão. Um pouquinho de lucro, vai financiando a capacitação de mais pessoas, vai vendendo mais, o projeto vai sendo mais conhecido naquele bairro, naquele território. Você vai conseguindo aumentar o seu lucro e daqui a pouco vocês estão com uma sede, com uma linha de produção. E aí sim, quando vocês crescerem, é o momento de formalizar a instituição, de contratar um contador para criar um CNPJ e formalizar essa instituição jurídica, né? Que aí pode ser uma empresa social, pode ser um instituto. Eu quero estimular que vocês rompam com esse pensamento tradicional de que todas as ONGs, elas dependem de doação. Vocês já ouviram aquela história de toda ONG mama nas tetas do governo? Todas as ONGs vivem de apoio do governo? Isso não existe, gente. Principalmente agora. Imagina se fosse assim, eu crio uma ONG num dia, no dia seguinte tem milhões do governo na conta para gerenciar e realizar diversos projetos para atender um montão de gente. Imagina que todo mundo ia criar ONG. Não é dessa maneira que funciona. Eu vou explicar já para vocês como uma ONG formalizada capta recursos. Mas o que eu quero dizer
é que, vamos supor que hoje a gente tem esse número, 300 mil organizações sem fins lucrativos registradas, formalizadas no nosso país, e que somente 10%, ou seja, 30 mil organizações conseguem captar recursos anualmente para manter as suas atividades em andamento. É um exemplo, 10%. Imagina as 270 mil organizações que não conseguem captar recursos. Imagina se essas organizações que atuam de maneira tradicional fazem uma mudança e começam a ter uma mentalidade de negócio, de mercado, para o social. E começam a pensar, eu vou criar uma padaria social, eu vou criar uma confeitaria, eu vou criar um grupo produtivo de artesãos. Toda a venda, todo o lucro dessa produtividade vai voltar para o projeto em forma de investimento para ampliar esse impacto social aí nos territórios. Então é isso, essa é a proposta que eu quero trazer para que vocês entendam que é possível empreender no social do Brasil, no Brasil, sem que se dependa somente de doações, principalmente as doações esporádicas, e também ficar dependente somente de patrocínios e convênios e editais. Hoje, como funciona a captação de recursos para uma organização sem fins lucrativos? Você cria, né, uma organização, o estatuto, contrata um advogado para criar o estatuto, contador para dar entrada na documentação, fazer o registro, e aí você cria uma organização que ela pode ser um instituto. Gente, instituto, não existe uma forma jurídica instituto. A forma jurídica é associação privada. Ponto final. E aí ela vai ser com ou sem fins lucrativos. Inclusive esse termo ONG não existe mais, ou não é mais usado dentro do terceiro setor. A gente chama agora de OSC, Organização da Sociedade Civil. E depois que essa organização tem a formalização, ou seja, o famoso CNPJ e o estatuto, ela está apta a captar recursos através de editais públicos e privados. Ela pode ir para o mercado, inscrever o projeto que ela criou, da organização dela, escrever em editais e buscar recursos com a empresa ou com os governos. Como funciona isso, Raquel? Geralmente, as empresas elas têm políticas de patrocínio, políticas de investimento social privado. Mas, basicamente, funciona dessa maneira. Essas empresas têm um período específico do ano em que elas abrem um edital para investimento em projetos de impacto social ou projetos socioesportivos, socioambientais. Quando a organização quer captar recursos com o Estado, ou com o município, ou com a União, com o governo federal, precisa ficar atenta aos editais dessas esferas de poder, estadual, federal, municipal. Então, por exemplo, o meu projeto está na área de cultura, é um projeto de música. Eu vou ficar atenta aos editais da Secretaria de Cultura da minha cidade, do meu estado, tá? Então, se eu quero captar recursos com o governo, com o estado ou com o município da minha região, eu preciso ficar atenta à secretaria ou ao ministério que está relacionado à minha área de atuação. Se o meu projeto é de esporte, eu preciso ficar atenta aos editais da Secretaria Municipal ou Estadual de Esporte. Mas são editais de ampla concorrência, como a gente costuma dizer. Eles lançam o edital, publicam em diário oficial. Existe todo um requisito, envio de certidões negativas de projeto dentro do padrão, de toda a documentação da instituição e até do projeto, para que se possa concorrer esse edital. Geralmente é um edital público, aberto, gratuito, para que todas as pessoas interessadas e que alcançarem os requisitos possam participar, tá? Então é assim, é dessa maneira, basicamente, mais tradicional que a gente chama de se captar recurso através de uma organização já formalizada, com CNPJ e estatuto. Mas a minha ideia é provocar aqui em vocês a visão sobre a importância do que são os negócios sociais e como eles estão transformando, impactando vidas no Brasil e no mundo através do lucro. Por quê, gente? Eu pensei em estruturar o conteúdo dessa maneira. Porque aqui no Rio de Janeiro a gente realiza um projeto desde 2019 que se chama Negócio Sustentável. Esse projeto já promoveu a qualificação de gestores de base comunitárias. Então são líderes de associação de moradores, lideranças locais de projetos sociais locais de favelas ou de bairros de baixa renda aqui do Rio. E a gente percebeu que a maioria desses projetos não tem projetos lindíssimos, projetos de muita legitimidade, que são realizados há 20, há 30 anos e nunca conseguiram alcançar recursos. E a gente começou a mapear. Por que essa organização que realiza um projeto tão importante nesse território não consegue captar recursos? Começamos a mapear e a descobrir que existe um padrão dessas organizações, desses projetos que não conseguem alcançar. E a gente conseguiu identificar quais são os tipos de projeto que conseguem captar recursos. Tem organizações que estão fazendo um barulho nesse país, que estão fazendo um impacto social enorme através do lucro.
E também captando recursos com empresa privada. E a ideia é essa, a ideia é que vocês percebam que é possível, mas existe um caminho a ser trilhado. E esse caminho, eu costumo dizer que precisa ser o inverso. Geralmente, todo mundo que quer criar um projeto social, quer logo patrocínio. Fala assim, Raquel, eu vou criar um projeto social que vai mudar o mundo. E esse projeto social é maravilhoso, eu vou colocar no edital da Petrobras, e eu vou captar recursos, e não vai ter um projeto melhor. E aí ele não sabe que ele não está apto ainda a captar recursos. Mesmo tendo o CNPJ, o estatuto, cumprindo lá os requisitos básicos do edital, ele não está preparado. Ele coloca o projeto, se frustra, e aí desiste, e aí resolve ficar a vida toda só vivendo de doação, colocando dinheiro do bolso, trabalhando em outros empregos para poder sustentar o projeto social dele, porque não consegue chegar nas empresas. E aí agora eu vou começar a falar com vocês quais são os 3 principais problemas que atrapalham uma organização sem fins lucrativos, um movimento social de captar recursos com empresas privadas. Para os próximos encontros eu vou falando com vocês sobre a captação de recursos através do lucro, tá? E aí, quais são os 3 principais problemas que dificultam? Gente, o primeiro problema, as coisas que atrapalham muito, é a organização não ter uma estratégia. Uma estratégia, um planejamento de captação de recursos. Porque ela realiza um projeto legal naquele território, é um projeto conhecido, reconhecido pela comunidade, mas ela precisa entender a importância de se criar um plano de captação de recursos, ter uma estratégia definida. É que, por exemplo, a Petrobras abriu um edital de patrocínio de projetos esportivos. E aí você tem um projeto de artesanato. Fala assim, eu vou transformar o meu projeto de artesanato num projeto esportivo. Eu vou fazer de alguma maneira eles verem que tem esporte dentro do meu... Vou forçar a barra, né, gente? Eu vou entubar para poder captar recursos. Só que os caras são muito preparados. Quem trabalha com análise de projeto, análise técnica, entende o que é um projeto de intubação ou um projeto realmente sólido, sério, que quer captar recursos para aquilo que é a área de atuação daquela organização. Então, quando você tem uma estratégia de captação de recursos definida, você não vai queimar cartucho, como a gente chama. Você não vai, se o seu projeto é de cultura, você não vai apresentar o seu projeto num edital de esporte. Você não perdeu tempo e não ficou frustrado porque sabe que não vai ser escolhido, tá? Então, primeira dica que eu dou pra vocês é esse erro que eu vejo muito nas organizações, que é sair atirando pra tudo quanto é lado e não faz lá um maravilhoso e bendito plano de captação de recursos com estratégia. Segundo erro que eu vejo muito as organizações fazerem é não terem um portfólio ou uma apresentação visual com textos sucintos que falem sobre o trabalho da organização. É um currículo multimídia. Então tem lá uma apresentação bonita com as fotos dos projetos que vêm sendo realizados pela organização ao longo dos anos. Fotos e imagens que demonstram as atividades em ação. Gente, se é um portfólio, se é um currículo, uma apresentação do trabalho da organização, não pode ter fotos embaçadas, não pode ter fotos escuras, não pode ter fotos ruins. Precisa ter fotos boas, nítidas, não precisa ser feito com câmera profissional, não precisa ser feito por fotógrafo profissional. O que precisa ser feito é câmera do celular, mas num ambiente claro e que identifique as pessoas que estão ali. Imagina que se o seu portfólio, se a apresentação do seu projeto vai chegar nas mãos de um diretor de uma empresa, ele vai analisar aquela apresentação. Qual é o tipo de mensagem que você quer passar para aquela empresa? Então, o portfólio ou a apresentação da sua organização e do seu projeto precisa ter um mínimo de estrutura. E o mínimo de estrutura são textos sucintos que apresentem resumidamente o trabalho da organização, fotos nítidas e a descrição do que cada projeto do que cada projeto significa, a quantidade de beneficiários de cada projeto, em que ano que ele foi realizado e, no final, uma página com os dados de contatos. Essa é uma apresentação básica para que a gente possa apresentar para o nosso potencial patrocinador. Isso é o mínimo do que a gente pode fazer. Raquel, qual é o formato? Como tem que ser essa apresentação? PowerPoint, no Canva. Se você não tiver acesso a nenhum desses software ou aplicativo, você pode fazer no Word mesmo. Gente, é possível fazer no Word, colocar as fotos lá bonitinha, organizada. O que precisa é comunicar. Eu já vi pessoas fazendo apresentações lindas porque não entendiam de PowerPoint ou não sabiam mexer no Canvas. Conseguia colocar lá minimamente a apresentação dentro do Word, fazer algo bem bonito e apresentável para o patrocinador. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque é uma realidade que eu vivo. Eu convivo com muitos gestores de organizações sem fins lucrativos. E mais do que isso, a gente seleciona projetos. Esse projeto que eu falei para vocês, o Negócio Sustentável, seleciona anualmente
20 a 30 projetos para receberem apoio financeiro do instituto que eu dirijo, que é o Instituto ESAC. Então, a gente seleciona esses projetos, eles recebem um capital semente para realizar um microprojeto no território, na favela, no bairro, na comunidade, no condomínio. Eles recebem essa verba, esse capital semente. A gente tem essa prática de analisar os projetos que chegam. E tem projetos que chegam pra gente que a gente não tem condições de analisar. Não consegue analisar porque a foto está muito escura, não dá para entender, não dá para enxergar, o texto não faz sentido, né? Então, como funciona geralmente? O patrocinador, ele pode te encontrar pelo seu site. Pode até ser que ele não te encontre pela rede social, sabia? Então, o site é como se fosse um cartão de visitas, né, que eu costumo dizer, só que ele é mais completo. Porque ele dá todas essas informações para o patrocinador. Se você enviou um projeto no edital, se você colocou o projeto lá no edital que eu falei lá no início da nossa conversa, muito provavelmente esse patrocinador vai no seu site. Primeiro ele vai ver se você tem um site. Já é um ponto à frente que você sai. E se você tem um site, ele vai querer ir lá no seu site para conhecer mais a fundo o trabalho da sua organização. Sobre estratégias de captação de recursos para projetos sociais através de empresas privadas, precisa ficar atenta minimamente a esses 3 erros principais que as organizações sem fins lucrativos cometem na hora de tentar captar recursos. Antes de começar a pensar em captar recursos como empresa, é importante ter isso em mente. Ah, Raquel, mas dá preguiça. Eu não tenho dinheiro para contratar uma empresa para criar um site. E eu botar a mão na massa para fazer um site, é uma preguiça, uma trabalheira. Gente, não é fácil, mas é possível. É possível. Se você realmente quer fazer um projeto de impacto social, se realmente é isso que você quer, ou se você já tem o seu projeto de impacto social e até agora ele não conseguiu captar recurso, não começa antes de você criar a sua estratégia. Para qual empresa eu vou apresentar meu projeto? Em qual edital que eu vou colocar o meu projeto? Que eu vou apresentar meu projeto? O meu projeto é de cultura, é de esporte, é de meio ambiente? O edital que eu quero colocar, o que eu quero inscrever o meu projeto, ele está selecionando projetos de qual segmento, de qual área? É de esporte, é de cultura, é de meio ambiente? Para que você não perca tempo. É a primeira coisa. Criei a estratégia de captação de recursos. Você já realiza um projeto de impacto social, mesmo que seja com doação ou com recursos próprios. Então, você tem que coletar depoimentos, você tem que fazer fotos. Lembrando que fotos, depoimentos, né, escrito ou falado, captado através de vídeo ou áudio, até o WhatsApp, precisa de autorização, de cessão de uso de direito de imagem, voz, depoimento escrito ou falado. É necessário, é fundamental, tá? Principalmente, sobretudo, se o beneficiário for criança. Não se divulga a imagem de criança, principalmente, em qualquer meio, sem autorização dos responsáveis. Então, é importante que você faça a coleta de a coleta de material de todas as atividades que a sua organização faz. Então, você vai fazer fotos, vídeos, depoimentos, vai juntar tudo isso e vai criar conteúdos para as redes sociais, vai editar as fotos, melhorar as fotos para colocar no site, vai melhorar as fotos para colocar no portfólio, na apresentação e vai se estruturar. Vai se organizar para submeter uma proposta para aquele determinado edital. Raquel, fiz tudo isso e agora como é que eu faço o site? Você vai lá no Google Sites e cria o seu site gratuito. Paga o domínio de R$40 e se você não tiver R$40 para pagar o domínio, você usa o domínio do Google Sites e você vai usando aquele site até que você possa investir num domínio próprio ou até mesmo numa plataforma paga depois. O que não pode é ficar parado. Para quem ainda não tem um projeto social, ou para quem tem um projeto social, mas não tem uma organização sem fins lucrativos formalizada, existem vários editais que beneficiam grupos produtivos, microempreendedor individual, e não necessariamente só organização formalizada. E tem muitos editais em que o grupo produtivo, ou a organização, né, ou o movimento social não precisa de um CNPJ de associação privada sem fins lucrativos. Você pode se inscrever como MEI, até como pessoa física, tá? Tem muitos editais que têm essa peculiaridade. Raquel, é muito difícil captar recursos com empresas privadas? Aí vou falar a verdade, é trabalhoso. Porque são várias etapas. A primeira etapa que eu falei pra vocês, antes de você submeter um projeto para um edital, é você se organizar, criar a sua estratégia. Então, se você é um projeto de cultura, você vai pegar um papel e uma caneta, vai abrir um documento em Word, ou criar uma planilha, você vai listar quais são as empresas da sua área, do seu segmento, né, que patrocinam projetos culturais. Então, se você tem um projeto de música, você vai procurar empresas que patrocinam, que têm editais abertos para projetos de música. Se você tem um projeto de esporte, a mesma coisa.
e aí você criou a sua estratégia de captação, seu plano de captação de recursos, mão na massa. Os projetos que eu acho, que eu penso, que eu percebo que tem muita chance de captar recursos, mas muitos não desanimam, não saem do lugar. São os projetos locais, os projetos de base comunitária, porque são territoriais. São projetos que são referência dentro daquela favela, daquela comunidade, daquele condomínio, daquele bairro. São projetos que têm muita possibilidade de captar recursos com empresas do entorno, da região. E muitas vezes ela está olhando para um edital federal. Ai, o meu sonho é ter a logomarca da Petrobras, da Eletrobras, no meu Instagram, para poder ostentar e falar que eu tenho um patrocínio da Petrobras. Gente, calma. Ficou tantos anos sem patrocínio e agora já quer um patrocínio, uma logomarca de uma empresa grande. Muitas vezes pode ser que a fábrica do lado do seu condomínio, a fábrica que fica próxima à entrada da favela onde você mora, a indústria, o comércio, tem recursos e interesses de apoiar um projeto local, mas não conhece projetos que estejam aptos a receber os recursos. Então, o que acontece? Esses projetos locais precisam se profissionalizar, precisam se organizar e se preparar para ir lá pleitear, pedir a verba para patrocinar o seu projeto. Pedir a verba não. O que eu costumo dizer é propor parceria. Não quero mais ninguém que vai participar das lives comigo passando pires por aí, hein, gente? Nada de passar pires. É propor parceria. A parceria só é boa quando é via de mão dupla. Toma lá, dá cá. Então, quando você vai propor uma parceria para uma empresa, você tem que apresentar as contrapartidas para ela. Tá? Um comércio, uma fábrica, uma indústria, para que você comece ali pouquinho, pequeno. Se você nunca captou recursos, se você consegue fazer uma captação semente de 10 mil reais para realizar um microprojeto, para realizar um projeto menor, poxa, isso é demais, gente. O primeiro patrocínio do Instituto ESAC foi 9 mil reais. Isso foi no ano de 2009 ou 2010, se eu não me engano. Foi um capital semente pra gente fazer um projeto que não era um microprojeto, foi um projeto com uma meta bem ambiciosa. E a gente conseguiu realizar, e é isso, e aí vai aumentando ao longo do tempo, você vai aprimorando, vai vendo quais são as necessidades, quais são os territórios de impacto social ou as atividades de impacto social que o seu território demanda, sabe? E é basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Gente, não fiquem acanhados, tá? Vocês podem mandar perguntas. Tem uma pergunta que, muitas vezes, dando aula aqui no mundo físico, eu recebo, Raquel, eu tenho um projeto de 10 anos, tá? E eu nunca captei recursos com empresa privada. Eu realizo os projetos com doações, com dinheiro do meu bolso. Mas quanto você acha que eu devo colocar na planilha, no orçamento do meu projeto para ser o primeiro projeto, a primeira captação? Eu costumo dizer para as organizações não passarem de 120 mil reais para um projeto anual. Porque, geralmente, o patrocinador ele vai variar o patrocínio entre 10% a 30% para o primeiro contrato de parceria. E aí, quando você propõe um projeto de 120 mil, você só capta 36 mil, só capta 40 mil, obviamente, que você vai ajustar proporcionalmente as atividades, a quantidade de beneficiários e o período. Aquilo ali é uma oportunidade que você vai ter de realizar o projeto minimamente, com recurso mínimo, para tirar sua ideia do papel ou para potencializar, impulsionar o seu projeto que já vem acontecendo. Obviamente que as empresas não vão, no primeiro patrocínio, investir todo o montante, todo o valor que você pede. Porque ela primeiro precisa conhecer a capacidade de gestão da sua organização. Quero terminar essa live, gente, falando com vocês sobre a minha missão aqui no Instagram, né? Eu voltei para falar com vocês sobre os negócios de impacto social, sob a perspectiva do lucro. A ideia é que vocês entendam como é possível captar recursos faturando com uma empresa social e transformando o lucro dessa empresa em impacto. Mas que vocês aprendam também a criar um plano de captação de recursos para propor parceria para empresas privadas e até fazer campanhas de doação para financiar eventos e atividades esporádicas em datas comemorativas. E por que eu trouxe essa ideia, gente? Porque eu percebo o seguinte: a maioria das organizações frustram, porque elas entendem que não é criar um CNPJ, um estatuto, no dia seguinte vai ter o recurso na conta. Muita gente acha que é assim, essa não é a realidade. A realidade é que você precisa, durante alguns anos, investir dinheiro do seu bolso no projeto. Então, para pensar comigo. Se você tem um projeto que já começa de largada, lucrando, e que você consegue pegar esse lucro para investir no seu projeto, para que, ao longo do tempo, ele vai sendo financiado pelo seu lucro, e que ele chegue num ponto de equilíbrio, a partir daí você consegue ter recursos para investir um advogado, um contador, para formalizar sua organização, criar um site profissional. Imagina que você percorreu em um ano, se organizando, se estruturando com dinheiro em caixa, com lucro, financiando as atividades da sua organização, trazendo sustentabilidade para o seu negócio.
Você imagina? E a partir daí você consegue já formalizado, com site profissional. A partir daí você consegue sim concorrer em editais públicos e privados para captar recursos com empresas privadas. E por isso a importância de eu falar para vocês sobre a criação dos negócios de impacto social, ou seja, lucrar para poder existir. Tá? Então eu agradeço demais a participação de todos vocês na live de hoje. E nunca se esqueçam que não é fácil, mas é possível.